Rapaz, nós fizemos aqui uma verdadeira rodada no intervalo, né, com vários profissionais, o Jonas, o Rames que entrou quieto e saiu calado, foi só começar a falar em doença, ele já começou a ficar azul, branco, vermelho, já saiu, né, mas o intervalo foi muito tenso de informações com relação à próstata. O Jonas, que já está com quantos anos, Jonas? 42, eu acho. Não esqueceu? Ele já está na hora de fazer um examezinho, doutor? Talvez da memória, né? Da memória. É verdade. Muito bem. Mas vamos lá. Primeiro vamos começar com aquela frase que tinha lá na nossa arte, se tem como prevenir. Bota lá. Bota ar no ar. Olha lacinho azul. Tem como prevenir, doutor? Prevenção para câncer é bater sempre na mesma história. Dieta balanceada, exercício físico, não fumar, evitar de beber bebida alcoólica diariamente, né? Então, assim, são coisas para você ter uma saúde em dia. Certo. É a forma de prevenir quaisquer tipo de câncer. Então, fica a dica. Continua sendo se alimentar direito, né? Se sabe que dietas ricas em vegetais, frutas e menos gordura animal, especificamente no câncer de próstata, tem estudos mostrando que há uma diminuição. Mas não quer dizer que o cara que come só carne ou só carne vai ter ou não vai ter? Não é isso, né? Isso é para a saúde em geral. Chico, né? A gente sabe que a obesidade, sim, também está ligada a vários tipos de tumores, então tem que cuidar. O paciente que fica acima do peso ou acima do peso ideal tem que tomar cuidado. O certo é sempre você estar no peso ideal, se alimentando bem, fazendo exercício físico e não fumando. A bebida alcoólica com moderação. Aí já começa a ter alguma coisa, porque especificamente isto para prevenir câncer de próstata não tem. Não tem. É a loteria da vida. É a loteria, como eu já disse, né? Quem teve parente de primeiro grau abaixo de 60 anos tem que fazer os exames de rastreamento, né? Quem tem sintoma urinário também é obrigado a fazer. Quem tem alteração do PSA também tem que fazer. Legal. E pega todo mundo. Ó, vamos botar mais umas pessoas que já passaram ou estão passando por isso. O ator Ben Stiller, 50 anos, conhecido por comédias de sucesso como Zoolander e Trovão Tropical, foi diagnosticado. Botaram a foto do Ben Stiller? Bota, esse é o cara. Esse é o famoso Ben Stiller. Ele foi diagnosticado com um tipo agressivo de câncer de próstata há 2 anos. Ele contou num programa de rádio, que é o Howard Stern Show. Ele usou o relato pessoal para incentivar outros homens a fazerem exames preventivos, já que a detecção precoce da doença pode ajudar no tratamento, no caso dele que é um câncer agressivo. Só que eu não soube mais notícia dele não sei como é que acabou o negócio dele. Se eu não tivesse feito o teste, que meu médico começou a me recomendar quando eu tinha 46, eu realmente não sei. Aí ele fala, aí fala dos exames e depois de passar por mais testes, o Robert De Niro também passou por um câncer de próstata. Eu não sei se tem foto do Robert De Niro. Para mim, um dos meus ídolos do mundo do cinema, o Robert, não tem foto do Robert De Niro. E, inclusive, ele fez uma cirurgia para remoção da próstata, o Robert De Niro, né? E, enfim, são só 2 atores americanos que são bem conhecidos. E um monte de gente. Agora, a gente já está naquela fase de contar os amigos que já fizeram, né? Sim. Né? Isso é uma coisa... esse fez, esse não fez. Esse fez, esse não fez. A gente já está nessa fase de contar quem fez e quem não fez a cirurgia para próstata. Esta questão, relação idade e também hormonal, doutor, é uma situação que eu já comentei aqui e que vou trazer de novo assim que for possível, doutor Itairã, que é um endocrinologista fantástico que nós temos em Rio do Sul, para falar da questão da reposição hormonal e a questão da baixa hormonal no homem. Qual é a relação do hormônio? Tem relação do hormônio com a próstata ou não tem? Enfim. Em geral, não se sabe muito bem a questão hormonal se implica ou não. O que se sabe é que a tendência é que você tenha um tumor de próstata mais para frente. Então, teoricamente, você vai ter menos testosterona porque a andropausa ela é lenta e progressiva, né? Mas a reposição hormonal é uma outra questão, não tanto relacionada ao câncer, mas sim à disfunção erétil, à libido baixa, né? Os problemas relacionados à baixa do hormônio. Isso, mas também é importante o homem ficar atento Importante procurar o especialista na área se tiver alguma disfunção, né? Porque às vezes é só a falta de hormônio, uma reposiçãozinha banal consegue resolver o seu problema. Esse é um assunto que eu também já conversei com vários amigos que passam pela mesma faixa etária que eu estou com 53 anos, que é essa faixa etária
que começa a aparecer um monte de pepino, né? Que você tem que se cuidar mesmo, né? É aí que o bicho está pegando. E eu falei com um monte de amigos, a gente conversando sobre essa questão hormonal, é uma questão que eu estou acompanhando junto ao próprio Dr. Itairã, e que vem trazendo, gente, agora a gente faz um alerta, a gente está aqui vamos começar o Novembro Azul, mas vamos lembrar também dessa questão hormonal e o cuidado que tem que se ter, tanto com a baixa da hormonal para o homem, que traz toda essa questão de libido, a questão própria muscular física, disfunção erétil, perda de força muscular, perda de força muscular. E uma outra situação, eu conversava também com um amigo, Chico, tu não faz ideia de quanto homem que está por aí, que está numa depressão danada. E às vezes é isso. E nem sabe que é isso. É fantástico isso. Nessa faixa etária dos 50, 40, 50 anos, que começa a produzir menos a testosterona, não é isso? Isso. E acaba, tem muito menino, eu chamo de menino porque hoje nós estamos vivendo uma nova realidade, com relação aos comportamentos, o de 50 é o cara de 40, o de 60 é o cara de 50, o de 70 é o cara de 60, e assim vai, né? Está se mudando muito isso. Mas tem muito menino que está sofrendo, poxa, está numa tristeza danada, o negócio vai bem, o casamento vai bem, os filhos vão bem, e o cara está numa tristeza, até o time dele está ganhando, doutor. O Palmeiras podia ter ganho ontem, né? Empatou, mas tudo bem. Está tudo certo na vida do cara, ele está nessa faixa dos 50 e poucos anos, está numa tristeza, não sabe por quê. Pode ser a questão hormonal. Pode ser. Tem que ser investigado todas as causas, né, de depressão. E, às vezes, no homem pode ser a falta de libido, pode ser uma questão hormonal especificamente. Aí o cara não conversa, não fala com a mulher, começa a se achar o último dos homens, não fala com os melhores amigos, não vai no médico e fica sofrendo. E não ir no médico é um sofrimento, né? Tem gente que não, ir no médico é sofrimento. Eu penso o contrário, não ir no médico é sofrimento. Você saber o que acontece com você é fundamental para o seu entendimento. É como você fazer uma revisão numa máquina que você tem. Você tem que levar a máquina para fazer uma revisão, para não dar um problema mais grave de repente, subitamente. É a mesma coisa, o corpo humano ele dá sinais, dá sintomas, ou às vezes não dá, mas tem que ser feita uma avaliação. Ao mesmo tempo, já a gente volta no câncer da próstata, ao mesmo tempo dessa questão hormonal tem um outro perigo, gente, muito grande rondando por aí, e é bom que a gente faça esse alerta quando trouxermos o especialista na área, ele também vai reforçar, que é muita gente utilizando de hormônio masculino, meninos, jovens, para ter uma massa muscular maior, uma potência muscular mais forte, ou até pensando que vai ter uma potência sexual maior, e estão se bombando com hormônio masculino em excesso, quando não precisa. O que pode acontecer, doutor? E várias complicações, principalmente hepática, inclusive aumenta o risco de câncer no fígado. Hoje eu acho que a incidência entre o homem e a mulher está muito próximo. A mulher também vem usando muito hormônio masculino. Eu já ia comentar isso. Então a gente vê que assim, o culto ao corpo chega às vezes a um ponto de ser uma doença, né? Que a gente tem que cuidar, porque, né, a saúde ela não necessariamente está ligada ao corpo bombado, ao abdômen malhado, não é isso. Não é. A relação literalmente não é isso. É alimentação, é exercício físico e não tem a ver com a forma física da pessoa. Às vezes você pega um paciente que está com sobrepeso, mas você faz exames laboratoriais, ele está perfeito. Caramba. Você pega um bombado de academia, faz exame, está tudo uma desgraça. Então, saúde não é bem a aparência, né? Uhum. É o que a gente faz, o que a gente come e como a gente leva a vida. Aí tem aquela menina linda, poderosa e maravilhosa. Eu quero ter um pouco mais de coxa, porque agora a moda é a coxa de rã. Conhece a coxa de rã, né? Sim. Você já viu sabe como é que é a coxa de rã? Aquela perninha fina para baixo. Só a panturrilha gordinha. A panturrilha gordinha e pega a perna, aquela perna que parece o Roberto Carlos, que era o lateral da seleção brasileira. Esse é o padrão de moda agora, daí ela vai para academia, malha, não consegue, porque o resultado é lento. E aí vem alguém e fala, olha, eu tenho um negocinho aqui que é fantástico, dá nada, amiga, dá nada. Tem certeza? Eu uso. Aí já fala com uma voz mais grossa, já tem toda a característica, né, de estar usando o hormônio masculino. E aí a menina começa a injetar um hormônio masculino, a testosterona, começa a ficar com o queixo quadrado, começa a aparecer pelo tudo quanto é lugar, e começa a falar com a voz de, oi, tudo bem? Legal. Ficou com o corpo bonito? Ficou, mas está toda estourada. E para voltar... Às vezes não volta. Não a volta. voz, às vezes, não volta mais. É apenas um alerta que a gente vai levar
à frente, nós já fizemos esse alerta aqui uma vez, mas a gente vai trazer de novo o Dr. Itairan, ou se for possível outro, mas enfim, eu tenho como referência, até mesmo nessa questão de reposição hormonal masculina, até como uma dica de saúde, um alerta, porque tem muito homem sofrendo, doutor, e é verdade isso. Vamos voltar para a próstata? Vamos lá. Ó para a próstata aí, gente, a próstata. Como diz, eu vou fazer um exame de próstata. Então tá, vamos fazer um exame de próstata. Ok, nós podemos ter então o não câncer, né, hiperplasia benigna, que é o caso Que às vezes dá o mesmo sintoma que um câncer, né? É quase muito parecido. Exato, mas não é, graças a Deus. Exato. E esse é ou não é, o urologista vai definir os exames e a necessidade de repetir, ou ir para uma biópsia realmente, ou fazer uma ressonância para esclarecer. Então isso, o urologista tem o seu arsenal hoje para tentar errar o mínimo possível. Exato, para não trazer transtorno para o paciente. Né? E isso em discussão com o paciente. Mesmo quando não é maligno, mas sim uma hiperplasia benigna, o tratamento não é com radioterapia, não é com quimioterapia, não. Ele é mais cirúrgico ou não? Quando chegar ao ponto do Michel Temer, que ele teve que fazer uma raspagem porque obstruiu, aí é cirúrgico. Aí é cirúrgico. Mas senão se tem remédios para controle disso aí. Para que haja uma diminuição dessa próstata. Exatamente. Que é o que se quer. É o que diminui e a vida segue. E a vida segue. Beleza. Agora, infelizmente, é câncer. É tumor. Não é a benigna, não é a hiperplasia, é um câncer. Qual é o tratamento, doutor? Aí depende do estadiamento da doença. Se ela está localizada só na próstata ou se já está fora da próstata. Mas nós temos, vamos dizer assim, 3 tipos de tratamento básico, que é a cirurgia, a retirada da próstata, a radioterapia. Não tem meia próstata retirada, é inteira? É, inteira. E o tratamento oncológico, que daí inclui quimio, radioterapia e talvez até outras terapias mais inovadoras, como a imunoterapia, tudo está sendo estudado ainda. Certo. Mas aí o hormônio e quimio a gente sabe que funciona também. Me lembra, para que serve a porcaria da próstata mesmo? Ela produz uma parte do sêmen, né, que mantém os espermatozoides nutridos até chegar a... Dá comidinha para o espermatozoide. Então ele tem essa função, né, e também ela tem uma função retentora da urina. Ela tem essa função de ajudar quando o homem não quer urinar. Ela segura. Ela segura, como a uretra passa ali no meio, ela dá uma ajudada. É a função dela. Se você tira a próstata ou irradia a próstata, você perde essa função. Alguns homens ficam com esse efeito colateral, que é a incontinência urinária. Justamente por causa disso. Não é porque prejudicou a bexiga continua ali, tudo certo. É um dos mecanismos do corpo do homem para retenção. Para retenção, para segurar quando não quer urinar. Por isso que o caninho passaria. O projeto não foi mal feito. Não foi mal feito. Tudo tem um porquê. O projeto foi bem feito, viu, gente? O cara acertou, tudo bem. Ele botou o caninho pelo lugar certo. O problema é que pode dar problema nessa válvula. Tem a ver com a libido, né? Então... A próstata tem a ver com a libido, você tira a próstata fora, a libido do homem teoricamente cai, tá? Então tem essas 3 funções, manter o espermatozoide, libido e uma retenção urinária no caso de a gente não querer urinar naquela hora, então ela ajuda a bexiga a segurar a urina. Aqui na sua clínica, na Oncoclínica, se faz o tratamento para a próstata? Sim, a gente faz tratamento de quimio e hormonioterapia, né? A cirurgia ela existe no hospital também, os urologistas fazem a cirurgia de retirada da próstata. O único tratamento que a gente não tem em Rio do Sul é a radioterapia, né? Que daí tem que ser feito fora. Mas aqui dá para se fazer também? Tem que ser, dependendo... A quimioterapia se faz aqui? A quimio, a hormônio, tudo a gente consegue fazer. O pessoal fala muito em quimioterapia e sempre existem as dúvidas em torno da quimioterapia. É como se fosse o santo grau, uma coisa proibida até de falar, olha, quimioterapia. Quimioterapia é injetada, é um remédio como qualquer outro, só que ele tem mais efeito colateral que a maioria dos remédios tem, mas não necessariamente mais graves. Pelo contrário, a incidência de coisa grave, como um choque anafilático, é igual de uma dipirona. Então, assim, não são venenos colocados dentro do paciente, não. São remédios que trazem efeitos colaterais, porque ainda não se sabe... o mecanismo pelo qual a célula está se multiplicando para a gente agir diretamente. Então, certo. A gente, às vezes, usa medicação quimioterápica que pega todas as células, não só a célula cancerígena, mas as células boas, e aí esse traz o efeito colateral. Esse é o problema. Esse é o problema. Alguns remédios mais recentes agem direto no defeito genético do tumor e dão muito menos efeito colateral. Então, esse é o futuro da oncologia. Você tem um alvozinho desse tamanho que você tem que acertar. Aí você dá um tiro de 12. De 12, porque você não sabe como é que pega um monte de coisa ao redor. E aí faz aquele buraco em torno, mas pega ali também, né? Resolveu, só mas... que ferra com o que tem em volta também. É bem por aí. Se tivéssemos uma mirazinha laser, né? Isso. Lá aquele no pontinho vermelho.
Exato. Tem alguma quimioterapia que faça isso? Tem várias. É mesmo? O alvozinho certo? Laser... Alvo molecular, que a gente chama, né? As terapias alvo molecular. Então, a gente já tem uma gama de remédios nesse sentido, que vão direto no defeito. Tem agora a imunoterapia, que estimula o teu sistema imunológico a combater a doença. Então, assim, a gente está indo para uma área cada vez mais assertiva. Tá, mas isso à disposição da saúde pública ou não? Não. A maioria desses Quimioterapia sim, remédios... radioterapia sim? A maioria dos remédios das terapias-alvo, não vou dizer todos porque tem coisa que o SUS dá, mas a imensa maioria você tem que entrar com não é barato. Um processo judicial. Nada barato. Nada barato. Esse é um problema que talvez uma Anvisa mais eficiente no Brasil fosse resolver. Porque nos Estados Unidos, na Europa, não é o laboratório que impõe o valor do remédio. Não é? Não. Lá, a secretaria, ou a Anvisa, o órgão que regula o FDA, lá, eles dizem, ó, aqui vai entrar a tal preço. E acabou. Quer que entre, é tal preço. Porque é um remédio de interesse... Exato, eles vão usar. Então, o laboratório vai ter que baixar o seu lucro para poder entrar naquele país. Né? Então, num país de terceiro mundo como o nosso, que os remédios realmente são muito caros, eles deixam essa margem de lucro em cima, e a Anvisa abre as pernas, vamos dizer assim, não tem uma coisa correta para ser seguida, deveria ter. Né, protocolos, e a Anvisa tinha que estipular, ó, o valor desse remédio tem que ser tanto, mais que isso, num país do terceiro mundo, não vai entrar. Não é de interesse do laboratório que não entre o remédio, é de interesse que entre. Mas quem tem que estipular o preço é o próprio Brasil. Mesmo com preços baixos já se tem um lucro. Já se tem um lucro. Agora, aí se tem que discutir e negociar com o laboratório. Caramba, isso dá uns negócios ruins na gente, né, doutor? Você fica imaginando isso, gente? É por isso que eu falo que a discussão é importante. Você fica imaginando isso, Jonas? Calma, desanimei agora. Não, desanimei, gente. Pô, quando está animado, desanimado. Entendeu? Animado, desanimado. Eu desanimei. Por quê? Porque eu fico imaginando quanta gente que tem que passar por todo um processo legal, na justiça. Que está na Constituição. Demorado. Né? E às vezes não chega a usar. Quando consegue, já não precisa mais, porque já foi, já era, já é Elvis, né? Enquanto que, se fosse da maneira correta, como é feito, por exemplo, nos Estados Unidos, é o próprio governo, através da sua agência reguladora, que no caso é FDA, nos Estados Unidos. Não, esse remédio, ele entra no mercado, mas o preço justo e correto, com margem de lucro para vocês de tudo, é tanto. Exato. E aí os caras estão ok, então, os laboratórios ok, vão Aqui colocar. É uma burocracia, leva 2 anos para o remédio entrar, quando lá a gente já sabe que está funcionando, o que não tem sentido nenhum. Né? E eles não estipulam, deixam o laboratório a bel prazer. A bel prazer. Aí nós estamos diante de uma coisa inviável no país do terceiro mundo, né? Mas nós, como médicos, estamos numa situação que nós não temos o que fazer, nós vamos prescrever o remédio que é melhor para o doente. Mas o cara vai ter que se danar para arrumar. Ou compra particular, paga um dinheirão, ou entra na justiça, porque é garantido na por lei, por Constituição. Aí tem que entrar na justiça, que é a tal da judicialização da saúde também, né? Que tanto se fala e se põe a culpa nesse detalhe. É uma coisa idiota, porque se regulamenta, baixa o preço, não precisa judicializar, não precisa entrar na justiça e o desfalque, o tamanho do rombo não seria tão grande. Exato. Doutor. Por exemplo, um laboratório que tem 2 drogas para entrar, ele é obrigado a esperar primeiro entrar uma, para depois poder entrar com os papéis para entrar outra, que já está aprovada, já está comprovadamente é superior ao tratamento. Quer dizer, assim, a burocracia no país tem que melhorar, se não melhorar vai ser difícil. Eu sou do tempo do Ministério da Desburocratização, tu lembra? Tu não vai lembrar disso, né? Eu, 78, nasci. Tinha o Ministério da Desburocratização e continua tudo igual, nego. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Nós vamos trazer, sim, urologistas no decorrer do mês de novembro para falar sobre o câncer de próstata. Voltamos amanhã, quarta-feira, dia 1º de novembro de 2017. Até lá.